Ok, a gravação já está rodando sem problemas. Vamos começar a nossa aula. Bem, olha só, deixa eu combinar uma coisa com vocês também. Se por acaso, toda vez que eu for mudar o slide, eu vou falar para vocês o novo slide. Porque em algumas aulas anteriores, durante a semana, em algumas outras disciplinas, o slide ficou parado. E aí eu estava avançando aqui no meu computador o slide, mas só que não avançava para vocês. Então, qualquer problema que vocês perceberem, alguma coisa, vocês abrem o microfone de vocês e se comunicam comigo, tá? Que aí eu resolvo o problema aqui rapidamente. Combinado? Eu preciso que alguém se... Ah, tá, pronto. Beleza. Então, vamos começar, tá? Bem, nas nossas últimas aulas, presencial, nós finalizamos com convulsões. Então, a gente falou da smiles, convulsões, e aí a gente teria asfixia e logo depois iríamos para a prática. Tá? Inclusive, no final da aula hoje eu vou falar como é que vai ser as práticas. Então, asfixia. Então, o que seria isso? Algumas pessoas chamam popularmente de engasgamento. Ou seja, tem alguma coisa impactada na minha garganta, que pode ser um material sólido, pode ser um material líquido, pode ser um material gasoso. Ou seja, Jefferson, material gasoso pode causar uma asfixia, um engasgamento? Sim, aconteceu na Boate Kiss da Maria, ou seja, mais de 246 pessoas morreram asfixiadas com monóxido de carbono. Então, pode sim ser causado por materiais sólidos, materiais líquidos e materiais gasosos. É isso que nós vamos ver agora. Primeiro, o conceito de asfixia, aí no slide que vocês estão visualizando. Então, qual seria o conceito de asfixia? É a dificuldade da entrada de ar nos nossos pulmões. Então, toda vez que há uma dificuldade de entrada de ar, ou seja, de oxigênio nos meus pulmões, ocorre uma asfixia, um engasgamento. As causas mais comuns são muito variadas. E a gente vai citar agora aqui 5 as grandes causas de asfixia. O primeiro delas é o bloqueio das vias respiratórias. O que seria esses bloqueios das vias respiratórias? Primeiro, imersão de líquidos. O que é imersão de líquidos? É aquela brincadeira que crianças adoram fazer, principalmente em piscinas, em lagos, em praias. Ou seja, eles enchem o pulmão de ar, seguram esse ar nos pulmões e mergulham de um local até outro. Ou seja, para quem consegue percorrer uma distância maior submerso, embaixo do líquido. Então, muitos deles perdem noção de profundidade, não têm uma capacidade respiratória adequada, e aí quando eles tentam submergir, não dá tempo e acaba colocando líquidos, colocando água para dentro dos pulmões, ou seja, acontecendo uma asfixia com material líquido. O outro bloqueio das vias respiratórias são o estrangulamento, acontece muito nas artes marciais, é o famoso choke, o famoso mata-leão, né, no qual bloqueia a passagem de sangue do meu pescoço para o meu cérebro. Com isso, não indo sangue para o cérebro, também não vai nem tão pouco glicose, nem tão pouco oxigênio. Então, há uma asfixia por uma deficiência de gases, principalmente oxigênio. A terceira são grandes quantidades de alimentos. Tem algumas pessoas que se alimentam de maneira equivocada, ou seja, acabam botando grandes bolos alimentares na boca, faz uma mastigação equivocada, ou seja, mastica muito pouco e acaba engolindo grandes volumes de sólidos. Isso pode impactar na garganta e causar uma asfixia. Então, isso também é muito comum. Ou seja, a pessoa tem que mastigar bastante, ou seja, a salivação é importante para a deglutição. E aí, quando ela coloca grandes volumes desses alimentos na boca, mastiga um pouco, engole aquele volume ainda seco, sem estar umedecido pela saliva, acaba tendo asfixia com grandes quantidades de alimentos. E o quarto é a chiclete, ou de mascar, ou balas. Ou seja, o que a criança adora? Volume e açúcar. Então a criança ela coloca sempre grandes volumes de balas na boca ou de chiclete. Então a criança ela não coloca um Big Big na boca, ela coloca 3, 4, 5 Big Bigs. Porque eles querem o quê? Eles querem volume e açúcar e doce.
E criança é multifaceteiro, né? Ela adora fazer tudo ao mesmo tempo. Então ela corre, ela pula, ela dá risada, ela dá cambalhota, e daqui a pouco ela tem um mal súbito, ou seja, uma asfixia causada por esse volume grande desse chiclete ou dessas balas, ou até mesmo um chiclete, né? Ou até mesmo uma bala é o suficiente para que ocorra essa asfixia. E tem muitos adultos também que também faz isso também, mas também pode ser às vezes com gelo. Então, enfim, um material sólido. São os 4 motivos de bloqueio de vias respiratórias. Vamos para o segundo, que agora é a concentração insuficiente de oxigênio no ar. O que é isso? Toda vez que a gente está acima do nível do mar ou abaixo do nível do mar, existe um efeito chamado pressão barométrica. O que é essa pressão barométrica? Toda vez que o indivíduo está acima do nível do mar ou abaixo do nível do mar, por exemplo, aviadores, alpinistas que estão acima do nível do mar, pessoas que moram acima do nível do mar, por exemplo, Chile, México, pessoas que estão abaixo do nível do mar, pessoas que trabalham em minas de minério, pessoas que trabalham em construir túneis, enfim, que está abaixo do nível do mar, eles sofrem esse efeito da pressão barométrica. O que é essa pressão barométrica? Ou seja, o indivíduo quando está acima ou abaixo do nível do mar, os gases estão mais dispersos, ou seja, mais afastados um do outro. Então ele não tem a mesma capacidade respiratória de absorver a mesma quantidade dos gases, que é oxigênio, que é o nitrogênio, são os gases constituintes do ar. E ele tem uma dificuldade muito grande para respirar. Por exemplo, se eu pegar um avião agora aqui, for para a cidade do México, chegar lá e eu correr um lance de escadas, eu vou me sentir muito cansado. No qual aqui no nível do mar, aqui em Salvador, Rio de Janeiro, enfim, cidades do nível do mar, eu não sofro esse efeito. Por que isso? Porque acima do nível do mar ou abaixo do nível do mar, os gases estão mais dispersos, mais afastados um do outro. E eu preciso fazer o processo de adaptação. O que é esse processo de adaptação? O meu cérebro percebe que eu estou captando pouco oxigênio e ele começa a produzir mais glóbulos vermelhos, também chamados hemácias. E as hemácias, dentro de cada hemácia, tem milhões de moléculas de hemoglobina. Ou seja, a hemoglobina é a grande responsável por captar moléculas de oxigênio. Então, eu tendo mais quantidade de glóbulos vermelhos, de hemácias, eu vou ter maior quantidade de hemoglobina e, consequentemente, eu vou captar maior molécula de oxigênio. É por isso que atletas de alto nível, quando vão competir acima do nível do mar ou abaixo do nível do mar, eles vão antes, um período antes, um mês e meio antes, para que esse processo de adaptação seja feito. Ou seja, porque senão ele vai competir em pé de desigualdade, ou seja, ele vai ter uma quantidade menor de glóbulos vermelhos no sangue do que os outros competidores que já estão adaptados nesse local acima do nível do mar ou abaixo do nível do mar. Consequentemente, eles tendo uma quantidade de hemácias glóbulos vermelhos, eles também vão ter uma capacidade respiratória de resistência aeróbia muito maior. É o chamado doping natural. Isso é permitido pelo comitê, porque isso é uma adaptação fisiológica do próprio organismo. Terceiro, vamos falar sobre deficiência no transporte de oxigênio para o sangue. Foi o que aconteceu na boate aqui em Santa Maria, onde morreram mais de 243 pessoas. O que é o monóxido de carbono? O monóxido de carbono é a combustão de qualquer material. Pode ser plástico, pode ser papelão, pode ser papel, enfim, ou seja, fumaça. Então, toda fumaça tem um monóxido de carbono. Foi o que aconteceu. Aquele cantor lá, de maneira perigosa, ele pegou, acendeu aquele fogo de artifício e acabou pegando um pouquinho dessas chamas naquele material acústico da boate e acabou causando o fogo. Mas foi muito mais fumaça do que fogo. Então, aquelas pessoas todas morreram, a maioria delas, asfixiadas pelo monóxido de carbono, ou seja, o ar, esse monóxido, ele é mais leve do que o ar, então ele tende a sair. Como a boate não tinha saídas de ar, exaustores apropriados, essa fumaça ficou concentrada dentro dessa boate e aí ela tomou todos os cômodos dessa boate. Então muitas pessoas morreram asfixiadas com isso. Inclusive várias pessoas conseguiram sair, mas algumas delas movidas pela emoção, pela atitude de salvar o outro, enchiam o pulmão de ar,
prendia isso aí, entrava, e aí pegava uma pessoa, trazia novamente, entrava, pegava uma pessoa, trazia novamente para o lado de fora. E aí, algumas delas entrou, lá dentro tentou respirar, e aí, quando você tenta respirar, você não consegue fazer uma respiração profunda com o monóxido de carbono, você entra em consciência imediatamente. Então, ele bloqueia a sua respiração, causa uma asfixia imediata, e aí você acaba ficando inconsciente, e aí você não tem noção nenhuma do que você consegue fazer. Você acaba caindo naquele local, e se você ficar mais que 10 minutos, depois de uma parada cardíaca, ocorre a morte cerebral. E aí foi aquela tragédia onde mais de 243 pessoas morreram, a grande maioria pelo monóxido de carbono. O quarto, a quarta causa mais comum é a paralisia do ciclo respiratório do cérebro. Ou seja, choque elétrico pode causar uma asfixia, quantidade excessiva de álcool também pode causar uma asfixia. Então, isso também é um outro fator importante a ser frisado. E, por fim, a quinta causa mais comum é a compressão do corpo, ou seja, a pressão do tórax através de traumatismo provocado por acidentes. O que é isso? O indivíduo tem uma batida automobilística, ou ele caiu de uma escada, e aí ficou o corpo dele sobre o tórax dele, causando um esmagamento, uma compressão sobre os pulmões, e ele tem dificuldade de respirar. Isso acontece também muito nas artes marciais, é o chamado 100 quilos, ou seja, o atleta fica por cima, jogando todo o peso do corpo dele sobre o tórax do seu adversário. Isso acaba causando uma asfixia, ou seja, tem aquela compressão dos pulmões, o indivíduo não consegue fazer as trocas gasosas eficientemente e acaba tendo uma asfixia. Então, essas são as 5 maiores causas de asfixia no mundo: né? O bloqueio das vias respiratórias, concentração insuficiente de oxigênio no ar, que são a chamada pressão barométrica, a deficiência no transporte de oxigênio pelo sangue, paralisia do centro respiratório do cérebro causada por choque elétrico ou excesso de álcool, e compressão do corpo, principalmente na parte do tórax, onde está localizado os pulmões. Vamos agora para o segundo. Vamos lá. Asfixia, sinais de asfixias. O sinal universal de asfixia é levar as mãos ao pescoço e apertá-lo associado ao decitômetro. Então, o indivíduo leva as mãos ao pescoço, indicando que tem alguma coisa errada com o pescoço dele. Então, muitas vezes tem incapacidade de falar, então, ele quer falar e não consegue. A respiração dele fica difícil e ruidosa, né? Ou seja, começa a reverberar um barulho muito grande, um ruído. A tosse é muito fraca, ele não tem força para tossir, porque ele não tem um ar nos pulmões suficiente para provocar uma tosse forte. Ou outros gestos de sufocação. Mas o mais clássico de todos é o indivíduo levar as mãos à garganta. A pele do rosto começa a ficar avermelhada, arroxeadas, ou seja, os olhos dilatam, ou seja, dá aquela vontade de chorar, ou seja, você tem a real sensação que você vai morrer. Então você busca sempre ao seu redor alguém que possa lhe ajudar. Então isso é um sinal muito clássico de asfixia. Vamos para o próximo slide. Manobra de Heimlich, ou Heimlich, como vocês queiram chamar. Eu prefiro chamar de Heimlich. Então vamos conhecer um pouquinho mais sobre essa manobra que salva vidas. Olha só, esse indivíduo chamado Henry Joy Heimlich é um médico inglês e no dia 19 de junho de 1974, ou seja, há 45 anos atrás, ele criou essa manobra, uma tosse auxiliada, no qual a gente se coloca atrás do indivíduo, com uma perna da gente entre as pernas do indivíduo pela parte de trás, pela parte posterior do corpo da pessoa, e vou colocar meu punho fechado sobre o abdômen dessa vítima. E vou segurar meu punho fechado. E vou fazer compressões para dentro e para cima, na região do abdômen, ou seja, abaixo das Bom dia, costelas. professor. Oi, bom dia, querido. Seja bem-vindo, Helder. Então, vou fazer as compressões para dentro e para cima, quantas vezes forem necessárias. O protocolo pede para que a gente faça pelo menos, no mínimo, 5 compressões. Por que 5 compressões? Porque normalmente entre a segunda, a terceira compressão, eu já consigo colocar para fora todo o material sólido ou líquido que esse indivíduo está na garganta, ou seja, está impactado nessa garganta, impedindo que o ar do ambiente não vá para os pulmões dele. Mas eu digo sempre para você o seguinte: a cada 5 compressões, ou seja, se a pessoa não
tossir, não falar, não chorar, não reverberar, não fizer nenhum barulho, ela continua asfixiada. Então eu vou colocar mais força. Então a cada 5 compressões, eu sempre coloco mais força. Por quê? Se eu faço 5 compressões e não houve o êxito, o sucesso da manobra, é porque eu estou colocando pouca força. E aí o bom senso diz o seguinte: a cada 5 compressões, coloco mais força. Ou seja, eu faço compressões ininterruptas, sem parar. E a cada 5, eu acabo colocando mais força. Então, aqui eu coloco uma situação que isso é muito comum, acontece muito, principalmente em almoços, em churrascos, em churrascarias. Você está almoçando com um grupo de educadores, de amigos, ou de profissionais da área de saúde, e subitamente alguém se engasga. Tem que tossir, mas parece estar seriamente nervoso. E aí leva a mão na garganta, né? Levanta, você fica muito agitado, levando a mão nessa garganta, não consegue mais falar, parece ter uma dificuldade para respirar. Então, a gente não vai perder tempo. A gente vai fazer essa manobra de Heimlich, que daqui a pouco eu vou dar detalhes sobre ela. A asfixia, queridos fisioterapeutas, queridos esteticistas e queridos professores de educação física, é uma causa comum de morte após engasgo com alimentos. É muito comum em crianças, ocorrendo também com os adultos. O que ela provoca? Ela provoca uma súbita queda da oxigenação, porque pode levar à morte em poucos minutos, se não solucionada rapidamente. Como eu falei para vocês, ou seja, não consegue o sangue ser mais transportado para o cérebro, consequentemente, não chega no sangue no cérebro, não chega nem glicose, nem tampouco oxigênio. E o cérebro é o maior consumidor de glicose e oxigênio. Então, se não chega oxigênio, vai ter uma morte primeiro dos órgãos excretores, uma parada respiratória dos pulmões, depois de 1 minuto e meio, 2 minutos no máximo, uma parada cardíaca, ou seja, do músculo cardíaco do coração. E depois dessa parada cardíaca, abre-se uma contagem de 10 minutos para a morte cerebral. Ou seja, o cérebro não consegue ficar mais que 10 minutos na ausência de oxigênio. Isso pode acontecer com vários tipos de materiais, com balas, com doces, com bombons, com alimentos diversos, principalmente com crianças, bebês. Por isso que vocês percebem que sempre que a gente for comprar um brinquedo com uma criança, tem lá a indicação do Inmetro, brinquedo adequado para a criança de tal faixa etária, porque tem pequenas partes que podem ser deglutidas pela criança. Então, sempre o Inmetro ele adverte os responsáveis, ou seja, que vai comprar aquele brinquedo, a faixa etária daquelas crianças. Porque a criança, o que acontece? Inicialmente, nos primeiros anos de vida, o mundo circula para ela através da boca, ou seja, tudo que ela pega, ela vai levando na boca. Então, se ela pega um pedaço de brinquedo, ela coloca na boca e vai deglutir esse pedaço de brinquedo. Isso também acontece com animais, com cachorros em casa. Então, vocês que têm cachorros em casa, então cuidado com isso. Isso acontece muito com animais. Então, o animal, você começa a perceber que está sumindo pequenos pedaços de brinquedos em casa. Daqui a pouco o cachorro fica com aquele engasgo, como se ele quisesse vomitar e não conseguisse. Ele fica mais quieto, não brinca mais, ou seja, muda o comportamento dele. E aí você leva para um veterinário e lá no raio-x percebe-se que ele está com vários pedaços de brinquedos no seu estômago. E aí não dá para evacuar esse material. Tem que fazer uma cirurgia, abrir o abdômen desse animal e retirar todos esses brinquedos. Então o cachorro passa muito tempo internado, o pré-operatório desse animal também demora muito tempo e ele pode também chegar ao óbito. Além do mais, que você vai gastar uma boa grana desse tratamento, dessa cirurgia desse animal. Então, cuidado com isso, tá? Crianças e animais em casa, a gente tem que ter muito cuidado com brinquedos que podem soltar pequenos pedaços ou pequenas partes, como o quê? Como bonecos, como carrinhos, como também quebra-cabeça. Então, cuidado com isso, tá? Principalmente com crianças e animais. Ou seja, ao ser deglutido de forma inadequada, o alimento pode bloquear as vias respiratórias e a passagem de ar para os pulmões ao impactar na garganta. Então, esse material sólido fica impactado na garganta e aí o ar que está nos pulmões não consegue sair, o ar que está no ambiente não consegue entrar e ele tem uma asfixia. Ele está, o que chamamos popularmente de engasgado. Vamos para o próximo slide. Como eu falei para vocês, essa manobra pode ser salvadora nesse momento. A manobra de Heimlich, ou seja, foi descrita em dia 19 de junho de 1974 por Henry Joy Heimlich.
Ou seja, esse cara foi tão importante que há 45 anos atrás, essa manobra foi descrita por ele, inventada por ele, essa tosse auxiliada, e até hoje, há 45 anos, nunca sofreu nenhuma alteração. Continua sendo assim, a mesma manobra de 45 anos atrás. Então, eu não indico ninguém batida nas costas para tentar causar um desbloqueio, ou seja, a saída desse material líquido ou sólido, ou seja, 50% das pessoas que batem nas costas sobrevivem. Os outros 50% é óbito. Então, é uma manobra ineficiente bater nas costas. Ou em 100% dos casos que ocorre 100% da resolução do problema da asfixia causada por material sólido ou líquido é a manobra de Heimlich. Ou seja, inicialmente ela foi reconhecida pela Cruz Vermelha Americana, depois por todas as cruzes vermelhas de todos os países, foi adotada e difundida mundialmente como uma manobra salvadora de vidas. É uma tosse artificial ou auxiliada, o intuito de expelir o objeto ou alimento da traqueia do indivíduo. E nesse mesmo ano, no dia 19 de junho de 74, então nesse mesmo ano, também essa manobra foi descrita em vários livros médicos nos Estados Unidos. E aí a Cruz Vermelha Americana e várias literaturas da área médica difundiram essa manobra para o mundo inteiro. E até hoje é a manobra mais eficiente do mundo. Vamos conhecer um pouquinho sobre ela e como ela pode ser aplicada em crianças, bebês, crianças, adolescentes, adultos e idosos. Vamos lá para o nosso próximo slide. Primeira coisa, certifique-se que a pessoa esteja realmente com dificuldades para respirar. Alguns sinais são característicos. Ela tenta falar. Oi? Não está passando para mim os slides. Não está não? Parou em que slide? Ele para no que o senhor passa. Por exemplo, se eu atualizar a página, entrar de novo, eu consigo ver. No canto esquerdo, aparece para mim a opção para passar manualmente o slide. Certo. E você consegue passar manualmente? Sim. Pronto. Eu estou agora no slide número 17. Ok. Pronto. Então, atenção à turma. Nós temos 18 pessoas na turma. Então, assim, se alguém, o slide estiver parado, eu estou no slide 17, tá? E aí, toda vez que eu for mudar o slide, eu mudo também. Beleza? Alguém tem mais algum problema? Posso continuar? Ok. Então, o silêncio de todos, eu vou entender que eu posso continuar, tá bom? Então, vamos lá. Certifique-se que a pessoa esteja realmente com dificuldades. Ok, obrigado, querido. Certifique-se que a pessoa esteja realmente com dificuldades para respirar. Alguns sinais são característicos. Ela tenta falar e a voz não sai. Então ela leva a mão na garganta, ela tenta falar, a voz não sai, você percebe que o rosto fica todo avermelhado, arroxeado, ou seja, os olhos ficam dilatados, né? Ou seja, as pálpebras ficam bem abertas, ela começa a ficar agitada, confusa, levando as mãos para a garganta e a pele começa a mudar de cor, principalmente a coloração do rosto. Vou agora para o próximo slide, slide 18. Se você não tem força suficiente para poder ajudar, você pode também dar batida nas costas. Mas lembre que eu falei para vocês, eu não aconselho nenhuma batida nas costas. Ou seja, mais da metade das pessoas que recebem essa ajuda com batida nas costas acabam morrendo. É uma manobra ineficiente, não funciona em alguns casos. Mas, melhor ainda, é a manobra que se abraça e aplica com pressão entre o abdômen e as costelas. Ou seja, a manobra de Heimlich. A manobra de Heimlich, em 100% dos casos, consegue resolver 100% das asfixias. Tá certo? E é isso que nós vamos ver agora. Vamos para o próximo slide, que é o slide 19. Professor, Oi. a gente pode usar essa manobra também com animais? Sim, pode usar também com animais, mas tem um cuidado, que a gente vai falar isso no final, tá bom? Isso, alguém mexendo aí tirou o slide, tá? Eu vou ter que colocar de novo. Alguém passou o slide até o final e aí encerrou o slide. Isso. É por isso que vocês vão passando o slide um a um comigo. Vou abrir novamente. Eu peço a todo mundo, espera mais um pouquinho que eu estou abrindo aqui, tá? Rapidinho.
Temos agora na sala 22 alunos, sejam todos bem-vindos. Lembrando que chegou depois do início da aula, a gente vai deixar para as perguntas para o final, tá bom? Que aí eu vou abrir todos os microfones e a gente tira todas as dúvidas no final, combinado? Porque aquela metodologia do presencial e a gente dá aula junto com as perguntas automaticamente, tirando a pergunta em tempo real, nesse tipo de ferramenta fica ruim, porque acaba interrompendo o tempo todo, tá bom? Vamos lá, vamos para o slide novamente, estou passando aqui o slide, vamos para o slide aqui. Slide, tá? Estou no slide 19, tá? Se a pessoa não consegue mais ficar de pé, está inconsciente ou esgotado, ou se você não tem força suficiente, a manobra pode ser feita, aplicada com ela sentada ou deitada. Então, eu posso também fazer essa manobra com a pessoa sentada ou deitada, como está aí nas imagens para vocês. Não importa se a pessoa está ficando sem reação, parecendo estar desfalecida, ou seja, morta, inicie a manobra o quanto antes. E aí eu vou explicar para vocês como que funciona essa manobra, tanto em adultos quanto em crianças. Olha só, se a pessoa ainda está em pé, ou seja, ela não consegue estar um pouco consciente, ou seja, se é no início logo da asfixia, eu consigo fazer essa manobra ainda em pé. Então, eu me coloco atrás da vítima, com o meu punho fechado sobre o abdômen dela, ou seja, o punho fechado sobre a cicatriz umbilical, o umbigo, e o meu outra mão eu vou clipar, eu vou segurar a minha mão de força, eu vou segurar esse punho meu fechado. E eu vou comprimir para dentro e para cima. Então, por trás da vítima, eu vou comprimir por dentro e para cima. Quando eu comprimo para dentro com força, eu faço com que os sucos gástricos, ou seja, os líquidos que estão no estômago, suba pelo esôfago. Eu provoco um vômito. Quando eu comprimo para cima, esse punho fechado meu bate na base do diafragma. O que é o diafragma? É o principal músculo da respiração. Então, o diafragma bate na base dos dois pulmões e o ar que está preso dentro dos pulmões, ele sobe pela traqueia, porque eu provoco um arroto. Então, vem vômito pelo esôfago e arroto pela traqueia, tudo colocando esse objeto, esse material para fora. Então, a manobra é extremamente eficiente em 100% dos casos. Ela consegue resolver 100% das asfixias e ela é muito potente, muito forte. Mas isso, a pessoa ainda está consciente, está em pé. Então, eu consigo fazer ela com ela em pé. Mas se a pessoa, por exemplo, ela for muito espalhadinha, o que é espalhadinha? Uma pessoa obesa, eu não consigo abraçar ela por trás, pela circunferência abdominal. Se a pessoa for uma gestante, então eu não consigo fazer isso. Então, se eu for uma pessoa maior do que eu, ou uma pessoa mais forte do que eu, então eu vou colocar ela deitada dentro do chão e vou buscar o osso externo do peito, ou seja, eu vou até o final do osso externo, chamado processo chifoide. Depois do osso externo, a gente tem uma região chamada região epigástrica. O que é essa epigástrica? Todo mundo conhece pelo nome popular de boca do estômago. Então, essa região epigástrica é onde eu fazia as compressões, onde na pessoa muito obesa não tem uma grande quantidade de gordura nessa região. Uma pessoa gestante, nessa região epigástrica, não tem nenhum contato com o feto. Então, eu fico sobre a pessoa, como está aqui o boneco no slide, e vou comprimir para dentro e para cima, com a pessoa deitada no chão, para dentro e para cima. Então, força para dentro e para cima, é como se fosse um J invertido. Daqui da setinha do braço do socorrista, fazendo um J invertido, na direção da garganta dele, com força, para dentro e para cima. Quantas vezes forem necessárias. E a cada 5 compressões, eu acabo colocando mais força, porque, como eu falei inicialmente, pelo bom senso, a cada 5 compressões, se eu não consigo resolver a situação, que em 100% dos casos com essa manobra eu resolvo 100% das asfixias, e se eu fiz 5 compressões e não resolveu, é porque eu estou colocando pouca força. Então, a cada 5 compressões, com mais força. Então, isso serve para pessoas de qualquer faixa etária, para crianças, para adolescentes, para adultos, para idosos, para gestantes, para pessoas obesas, sempre deitado. Mas se a pessoa estiver em pé ainda, consciente, asfixiada, eu posso fazer com ela em pé. Isso se eu conseguir abraçar, fazer um abraço por trás dela, tá certo? Agora, lembrando, se for em pé, vou fazer a compressão em cima da cicatriz umbilical, para dentro e para cima. Vou provocar esse vômito
pelo esôfago e ser arroto pela traqueia. Se a pessoa tiver inconsciente, ou for obesa, ou for gestante, ou for qualquer outra pessoa com uma característica que eu não consigo ajudar ela em pé, eu coloco ela deitada e faço a compressão na boca do estômago, na região epigástrica, logo abaixo logo abaixo do processo tifoide, abaixo do osso externo. Então, eu venho tateando o osso externo do peito, e aí quando eu não consigo mais sentir nenhuma estrutura óssea, ou seja, estou abaixo da região do processo tifoide, ou seja, na boca do estômago, na região epigástrica, aí sim, eu vou ficar sobre a vítima, com ela deitada no chão, e vou fazer compressão para dentro e para cima nessa região específica, outras vezes forem necessárias. E a cada 5 compressões, eu acabo colocando mais força. Essa manobra é tão eficiente que nas primeiras 5 compressões, entre a segunda e a terceira, ou entre a primeira e a segunda, ou a segunda, a terceira, ou a terceira e a quarta, eu já consigo resolver o problema, tá? Se eu imprimir a força adequada. Então ela é muito, muito, muito precisa e muito forte. Agora vamos para o próximo slide, que é o slide 20. Bem, aí você percebe, tá vendo crianças. Então, se for uma criança, por exemplo, eu não vou ficar igual essa mulher que está aqui no slide, com a coluna arqueada. Eu estou com uma posição ergonômica ruim, então eu vou me ajoelhar, me colocar atrás da criança e fazer as mesmas compressões na mesma região, em cima da cicatriz umbilical, quantas vezes forem necessárias. E a cada 5 compressões, eu acabo colocando mais força. Tá? Isso é uma criança que já anda, tá vendo? É uma criança que já anda na posição bípede. Agora, se for uma criança que ainda não anda, ou ela está ainda andando na posição quadrúpede, ou ela não anda, a manobra é diferente. A manobra é feita pelas costas da criança, como está nesse slide do rapaz segurando a criança com o corpo dela inclinado. Então, eu vou fazer batidas entre as escápulas. Escápulas são esses ossinhos que nós temos atrás aqui do ombro. Então, no meio, eu vou fazer batidas sobre as escápulas dessa criança. Quantas vezes, Jefferson? Quantas vezes forem necessárias também. E a cada 5 compressões, eu coloco mais força. É isso que a equipe de emergência 192 SAMU e a equipe de emergência do Corpo de Bombeiros 193 acabam avisando por telefone a pessoa, a mãe que ligou, ou a babá que ligou, indicando que a criança está asfixiada. Gente, tem alguém que está com o microfone ligado. Liga o microfone aí, velho. Calma, calma. Tem gente que está com o microfone ligado e tem um mau barulho. Pronto, resolveu. Obrigado, viu? Não esqueça de deixar o telefone desligado nesse momento, não. No final da aula, eu vou abrir todos os microfones para vocês perguntarem, tá bom, gente? Então, olha só. É isso que as equipes de socorro, SAMU 192 ou de Corpo de Bombeiros 193, informam por telefone. E só por telefone, fazendo um passo a passo, a pessoa consegue fazer em casa e salva a vida do bebê. Então, isso acontece muito quando a mãe liga, depois que está amamentando, ou que uma babá liga depois também que estava amamentando, dando uma papinha para a criança, uma comida para a criança acabou tendo uma asfixia, ou com material líquido, ou com material sólido. Então, o que eu vou fazer? Eu vou botar a criança deitada sobre o meu braço, ela de barriga para baixo, deitada sobre o braço, ou seja, como está aqui no slide, e vou dar batidas com a região hipotenar. O que é a região hipotenar? É a parte baixa da minha mão, ou seja, bem próximo do meu punho. Então, essa parte baixa é chamada região hipotenar, hipobaixo, tenar da mão. Eu vou dar batidas entre as escápulas, ou seja, no meio das costinhas dela, próximo da nuca. Ó, eu vou bater nas costinhas dela. E a cada 5 compressões eu coloco mais força. Então, isso que é importante. Eu vou primeiro fazendo pancadas mais leves, e se ela não vomitar, não chorar, não reverberar, não fizer nenhum barulho, é porque ela continua asfixiada com material líquido ou sólido. Então, a cada 5 compressões, eu dou batidas mais fortes. Então, isso é muito preciso. Normalmente, entre a segunda e a terceira, entre a primeira e a segunda batida, a criança já coloca o material para fora e eu consigo restabelecer o fluxo respiratório dessa criança com muita tranquilidade. Então, assim, saber o que fazer é muito importante. E que todas as pessoas da nossa casa tenham também essa orientação de como proceder em caso de asfixia para adultos e como também proceder em caso de asfixia para bebês. Então, essa é a diferenciação
entre bebês e adultos. Então, se for bebê, não andei, eu faço esse tipo de manobra. Inclusive, você mesmo pode auto-aplicar essas manobras se estiver sozinho. Eu estou no próximo slide, slide 21. Então, algumas pessoas, isso está na literatura médica, de a pessoa sozinha conseguir fazer essa manobra sobre uma base de uma cadeira. Agora, um detalhe, eu desconheço alguma pessoa no mundo que tenha sozinho feito essa manobra através da cadeira e tenha sobrevivido. Por que isso? Como eu estou asfixiado, por mais que eu tenha a consciência de que eu estou asfixiado, eu procuro alguém para me ajudar. Se alguém lembrar que ele pode se autoajudar na cadeira, ele vai tentar fazer isso. Mas lembre-se, ele tem um tempo muito reduzido. Então ele vai tentar fazer 1, 2, 3 vezes, soltando o peso do corpo dele sobre a base dessa cadeira para tentar causar essa tosse auxiliada. Ou seja, ele pode conseguir? Pode. Mas a grande probabilidade é ele não conseguir, porque ele vai precisar, se ele colocar a força adequada, ele vai precisar fazer mais de 5 compressões, ele não vai ter tempo para isso, daqui a pouco ele vai entrar em consciência, né, porque ele está asfixiado. Ele pode fazer uma força inadequada, talvez ele só consiga fazer uma compressão ou 2, enfim. A probabilidade de ele sobreviver é muito pouco. Então, normalmente, uma pessoa que está ao lado, que tem esse conhecimento, é que vai ser determinante entre a vida e a morte dele. E agora vamos para o último slide, que vou aplicar essas compressões repetidamente até conseguir fazer com que a pessoa possa expelir o objeto. Então, como está vendo esse boneco aqui, eu venho por trás, o punho fechado, eu vou colocar sobre o abdômen da vítima, o que é o abdômen? A cicatriz umbilical. Vou segurar esse punho fechado meu e vou fazer compressões para dentro e para cima, quantas vezes forem necessárias, tá? Repetidamente. E se eu perceber que eu fiz 5 compressões e ele não vomitou, não falou, não reverberou, não causou nenhum som, é porque ele continua asfixiado. Então, a cada 5 compressões, o bom senso diz o seguinte: coloque mais força. E aí eu vou graduando isso. Gradualmente eu vou aumentando essa força a cada 5 compressões. Mas como eu estou falando para vocês, se eu colocar uma força adequada, entre a primeira e a segunda e a terceira compressão, eu já estou colocando esse objeto para fora. Essa manobra é 100% certeza de eu resolver 100% de todas as asfixias, causando por material sólido ou material líquido. Agora, vamos só fazer uma revisão rápida. Lembrando, se for o bebê, lembre-se de sempre colocar o bebê de barriga para baixo, sobre o seu braço, e com sua outra mão, com a região hipotenar, a parte mais baixa da sua mão, próximo aqui do punho, eu vou bater nas costas da criança, entre as escápulas, próximo do pescoço, tá? Bem ali próximo daquela região cervical, das 7 primeiras vértebras cervicais da criança. Então, vou bater ali. 1, 2, 3, 4, 5. Percebi que ela não reverberou, não chorou, não causou nenhum barulho com a voz, é porque ela continua asfixiada. E aí o bom senso diz o seguinte: coloque mais força. Aí 6, 7, 8, 9, 10. Não resolveu? Mais força. 11, 12. E aí, quando ouviu o choro, quando ouviu o reverberar, quando ouviu o barulho, é porque realmente ela voltou a respirar. Que ninguém chora, ninguém tosse, ninguém fala, ninguém tem sussurros se não tiver respiração. Então, se houver qualquer barulho causado pelas vias respiratórias, pela boca, é porque eu consegui reverter a asfixia. E essa manobra de bater nas costas, com a região hipotenar, entre as escápulas, é só para bebês, crianças que não andam. Tá? Agora, toda criança que já anda na posição bípede, e até idosos, todos eles eu posso fazer em pé, ou seja, com o punho fechado sobre a cicatriz umbilical, o umbigo, vou comprimir para dentro e para cima, quantas vezes forem necessárias, causando esse vômito pelo esôfago e esse arroto vindo pela traqueia. Vou fazer isso tanto para crianças, quanto para adultos jovens, quanto para adultos mais velhos, quanto para idosos, para qualquer faixa etária. E lembrando, se a pessoa for muito obesa e eu não consigo abraçar a circunferência abdominal dela, se for uma gestante, se for uma pessoa maior do que eu, aí ergonomicamente eu não vou ter uma posição adequada para fazer as manobras de Heimlich. Então, vou colocar ela deitada e vou ficar sobre ela e vou procurar a região chamada região epigástrica, que todo mundo conhece popularmente pela região chamada boca do estômago. Então, vou colocar a parte baixa da minha mão lá,
vou comprimir para dentro e para cima, com o braço esticado, para dentro e para cima, também fazendo com que esses líquidos que estejam no estômago subam pelo esôfago, a gente acaba provocando um vômito, e esse ar que está preso nos pulmões vinha pela traqueia, a gente provoca um arroto, ou seja, colocando todo esse material para fora, tanto o líquido quanto o sólido. Então é isso que nós vamos fazer em caso de asfixia. Ou seja, negócio de batida nas costas, nunca. Tá? Batida nas costas só para bebês. Entre as 7 primeiras cervicais, com a região hipotenar, e gradualmente eu vou aumentando essa força a cada 5 compressões. Fora isso, sempre essas compressões na boca do estômago, na cicatriz umbilical, para dentro e para cima. E se for a pessoa estiver deitada, sempre na região epigástrica, ou seja, na boca do estômago. Tá? Porque na boca do estômago é uma região onde tem uma menor concentração de gordura, de tecido adiposo nos obesos, e também não tem nenhum contato com o feto, se for uma gestante. E aí eu salvo a vida tanto da mãe quanto do bebê. Tá certo? Então, normalmente, os bombeiros e a equipe de SAMU, quando recebem a informação que tem uma asfixia, que tem um engasgamento de uma pessoa, eles orientam dessa forma. Se for bebê, eles dizem, ó mãe, ó pai, coloca o bebê de costas, de barriga para baixo, agora dê pequenas pancadas com a parte baixa da sua mão, próximo ao pescocinho dela, próximo no meio das costas dela. E aí o pai, quando bate 2, 3 vezes, a criança já consegue respirar, já volta a chorar novamente, e aí resolveu o problema. E se, quando ele percebe que é um adulto, que é uma pessoa mais, uma criança que já anda, um adulto ou um idoso, ele pede para botar a pessoa deitada no chão, ele indica onde a região epigástrica, a boca do estômago, ele pede para fazer as compressões ali para dentro e para cima, como se fosse um J, a letra J invertida, ou seja, com força, muitas vezes necessárias. E aí, quando você perceber que a pessoa vomitou, né, reverberou, eu vou virar o pescoço dela para o lado, para que ela não tenha novamente uma asfixia causada pelo vômito dela, bota o pescoço de lado e ela vai voltar a respirar, vai voltar a falar. E aí, graças a Deus, a gente consegue salvar a vida dessas pessoas. Tá certo? Bem, turma. Agora eu vou abrir para as dúvidas, tirar todas as dúvidas de vocês e fazer alguns esclarecimentos sobre a nossa disciplina, tá bom? Então, vou sair do slide aqui e vou sair do slide aqui para a apresentação. E agora eu quero que todos vocês abram os áudios de vocês. Nós temos 24 pessoas na sala. Temos Adjan, temos Alexandre, Sacramento, Ana Beatriz, Beatriz Menezes, Brenda Soledade, Bruno Oliveira, Carolina Santana, Clara Maria, Daniele Santos, Davi, David Oliveira, Débora Neves, Helder Luiz, Ellen, Emily Vitória, Emily Rosado, Eric Bruno, Yasmin Lorena, Lana Anjos, Lívia Calheiros, Railane, Cindy, Stephanie, Wallace. Então, são todos que estão na sala. Eu peço para vocês desativem o microfone de vocês. E quem quiser perguntar, esse é o momento de perguntar, tá? Fique à vontade para as perguntas. Só fale o nome de vocês e faça a pergunta. Podem fazer pergunta. Professor. Oi, estou te ouvindo bem. Eric Bruno. Oi, Eric, tudo bem? Uma criança pode fazer a manobra, se não funcionar em pé, deitada? Isso. Se uma criança ela andar na posição bípede, se ela não conseguir ficar em pé, eu posso fazer ela deitada igual ao adulto. Ou seja, a região epigástrica na boca do estômago, para dentro e para cima, quantas vezes forem necessárias. Sim, posso fazer. Mas se for bebê, nunca bebê, quando eu falo bebê que não anda, ou seja, nunca posso fazer pela frente, porque senão eu posso causar fratura de costela. Porque a estrutura das costelas dela, do osso externo do peito dela, é muito frágil. Então, se eu dou um vacilozinho nessa região, causa uma fratura de costela. Então, no bebê, sempre pelas costas, batidas entre as escápulas, no meio das costas, ou seja, quantas vezes forem necessárias, certo? Certo. Me perguntaram também no início se animais podem também fazer essa manobra. Posso. Agora, lembrando que no animal, vou fazer essa compressão também embaixo das costelas, tá? Então, eu vou botar um animal deitado, de barriga para cima, tá? Vou fazer embaixo das costelas, tá? Então, ali eu posso fazer essas compressões ali, empurrar para dentro, para cima, com força, porque eu posso também reverter a situação em animais.
Isso de animais de médio porte, pequeno porte. Agora, animal de grande porte, a gente não tem força suficiente, por exemplo, Não, um até o que é da posto. imagina, um animal de grande porte não dá para fazer isso. Mas um animal de médio porte, um cachorro, um gato, ou de pequeno porte, dá para fazer isso. Tá? Agora, eu sempre vou colocar um animal de barriga para cima, tá? Com as pernas para cima, e embaixo das costelas eu faço as compressões. O meu cachorro é muito esfomeado, ele só anda comendo tudo forte. É verdade. Aí eu fico com medo. É sério, eu já vi ele se engatando muitas vezes, mas ele consegue, de alguma forma, colocar pra Isso. fora. Aí, antes de Isso. colocar pra fora, ele se esforça todo. Aí eu, meu Deus do céu, o que eu posso fazer por ele? É verdade. E assim, quando você fala esse contostoso, é como se estivesse querendo vomitar, né? E não sai nada. E aí é desesperador. Então, assim, cuidado com isso, com esse pequeno pedaço de brinquedos em casa, porque o animal, como é um ser irracional, o mundo gira em torno da boca. Então, o prazer dele é através da boca. Então, qualquer coisa que ele estiver próximo, ele vai pegar e vai tentar engolir. E se isso fosse depositando no estômago, ele não consegue evacuar, o estômago não consegue metabolizar esse alimento, esse plástico, essa madeira, o que quer que for. Então, esse material fica lá e aí só sai com o processo cirúrgico. Então, realmente é muito doloroso para o animal, é terrível e financeiramente para o dono também vai ter que gastar um bom dinheiro para essa cirurgia. Uma cirurgia dessa não sai com o mínimo de R$3.000. Dúvidas mais? Podem perguntar. Bem, olha só. Algumas pessoas me perguntaram nas outras turmas da seguinte forma. Jefferson, quando eu fui lá no slide, lá no portal acadêmico da Unime, quando eu cliquei lá na unidade 1, seção 1, tinha 2 avisos de aula ao vivo. Então, lembre-se sempre que a nossa aula é sempre na quarta-feira, tá? Que é a turma da quarta-feira, 8 horas da manhã. E tem um outro lá, outro link, que é para a turma de sexta-feira, também, 8 horas da manhã. São 2 turmas que eu tenho diferentes. Vocês é uma turma que eu tenho do terceiro semestre, e a turma de alguns outros semestres também. E a turma de sexta-feira é uma turma nova, é uma turma só do primeiro semestre. Mas o conteúdo é o mesmo. Então, quem perder essa aula hoje pode assistir na sexta-feira, ou vice-versa. Tá certo? Porque é o mesmo conteúdo, vocês estão em pé de igualdade com outra turma em conteúdo. Então, o conteúdo que eu vou dar hoje é o mesmo conteúdo que eu vou dar sexta-feira. Tá certo? Então Diga, pode falar. Então quer dizer que não necessariamente a gente precisa assistir as 2 aulas, certo? Porque vai ser o mesmo assunto. Exatamente. Não, você não precisa assistir a 2 aulas, só precisa assistir apenas uma aula. Quem quer ir de quarta-feira, assiste na quarta-feira, e quem de sexta-feira, assiste na sexta-feira. Tá certo? Mas se alguém tiver perder a aula de quarta-feira e quiser assistir ela na sexta-feira, pode assistir, porque é o mesmo conteúdo, não muda nada. Tá certo? Professor, Outra o senhor coisa, sabe dizer se vai começar com a presença ou alguma coisa do tipo? perdão, cortou sua pergunta. Repete novamente, por favor. Vai começar a contar presença? Isso, olha só. Já assim, as pessoas que entrarem, eu tenho 28 pessoas agora no momento, eu estou anotando aqui do lado o nome de todas as pessoas. Então, assim, já vai continuar a presença. Não uma presença que vai servir para nota, tá? Mas uma presença que vai servir para fins do MEC. Então, o MEC já autorizou todas as faculdades a utilizarem meios de multimídias de aulas ao vivo, ou seja, servindo como conteúdo de aulas, tá certo? Agora sim, quando voltar as nossas aulas presencialmente, e vão voltar, acredito que isso aí agora de maio já deve começar moderadamente já os nossos contatos físicos. Então, quando a gente voltar, vou fazer uma revisão de todas as nossas aulas que nós tivemos via ao vivo, via esse portal, fazer uma revisão de tudo, e a gente vai ter muita prática para colocar tudo isso em dia, tá certo? Outra coisa também importante, é o seguinte, já serão as avaliações. As avaliações, cada professor, a sua Professor, tem como pedir para o pessoal, todo mundo desligar o microfone e só ativar quando você falar, porque tem algum barulho e não está dando para te É ouvir. verdade, é verdade.
Turma, atenção, as 28 pessoas que estão nessa sala, por favor, desliguem o microfone de vocês. Só liguem novamente se vocês quiserem fazer uma pergunta, tá certo? Porque tem uma. Aí pronto, beleza, obrigado, porque estava muito barulho. Obrigado. Aí se alguém quiser perguntar, ativa o microfone e pergunta, depois desliga de novo, porque senão às vezes o barulho que está ao redor de vocês acaba atrapalhando o áudio de todo mundo, tá? Obrigado, gente. Olha só. Então, assim, quando voltarem novamente as nossas aulas presencialmente, eu vou fazer uma revisão de todas as nossas aulas que nós tivemos ao vivo, através dessa ferramenta tecnológica, tá? Então, a gente vai ter uma revisão de tudo presencialmente. Inclusive, muita prática, então a gente vai ter bastante prática. Mas por que é importante estar nessas salas? Porque, para nível do MEC, indica assim, ó, a faculdade teve toda uma preocupação de buscar uma ferramenta tecnológica que, no momento, hoje, é a melhor ferramenta para comunicação, para aulas, sabe? Uma comunicação tanto para o ao vivo, quanto para o áudio também, quanto para as slides também. Então, uma ferramenta que atende todas as necessidades. Lógico que não é a mesma coisa que uma aula presencial, mas nesse momento de pandemia, de isolamento social, é o melhor que nós podemos oferecer, que a faculdade pode oferecer, que a tecnologia pode oferecer. Então é importante estar nas salas sim, tá? Beleza? Mas não, essa presença de vocês não vai servir como nota. Vai servir que, assim, ó, nós nos prontificamos de oferecer o melhor que o momento nos permite em conteúdo para os nossos alunos. Tá certo? Vamos lá. Mais dúvidas, perguntas? Professor, Oi, querido. o senhor vai passar alguma atividade? E se for Não, passar, como que a gente vai poder enviar para o senhor? beleza. Por enquanto não. Por enquanto não vai ter nenhuma atividade via portal. Tá certo? Então, por enquanto, só são as aulas ao vivo. Então, nesse momento, acreditamos que a faculdade deu um período de até o dia 20, agora de abril, para o retorno das aulas. Mas a gente sabe que a nossa prefeitura de Salvador, e é uma orientação do Ministério de Saúde daqui do Brasil, vamos ter mais 15 dias de isolamento social, então vai até o dia 14. No dia 14 vai ter uma nova avaliação. Acredito que eles vão prorrogar ou por mais 15 dias ou por mais uma semana, que vai estar dentro desses 20, dia 20 agora do mês de abril. Eu acredito que no começo de maio a gente já deva estar voltando às nossas atividades. E aí, quando voltar às nossas atividades, terão todas as atividades de avaliação. Então, por enquanto, não. Por enquanto, é somente só conteúdo, aulas ao vivo, ou seja, não deixar que nesse período que a gente vai estar com tempo ocioso, a gente não fique sem estudar. Tudo bem. Mais alguma dúvida, alguma pergunta, turma? Professor, é um caso particular, no caso. Eu, Brenda Soledade, eu sou do curso de Estética. No início do mês das aulas, eu tive que fazer uma cirurgia de emergência. Então, eu estou de atestado do cirúrgico, mas eu fiquei sabendo que tinha as atividades para fazer e eu já enviei o print de tudo. Ok. Foi aquelas atividades aquele combinado que eu fiz com vocês da unidade 1 e 2, não foi isso? Isso. Pronto. E eu também pedi no outro também, e-mail também, para fazer ele, além da unidade 1 e 2, que foi logo na primeira semana de isolamento social, na segunda semana eu pedi para que vocês fizessem o ED de vocês, o estudo dirigido, e pedi também para que vocês fizessem também o desafio nota máxima. Então, assim, todas essas atividades do print não precisa me enviar agora, tá? Quando voltarem as aulas presencialmente, vocês me mostram o print sem problema nenhum. Agora sim, eu consigo visualizar quem já fez e quem não já fez. Então, quem não fez ainda, por favor, que finalize o mais rápido possível, tá? Porque essas atividades via portal, elas serão decisivas no processo de pontuação de vocês. E sabe que a gente tem um prazo para isso. E ninguém está impossibilitado de fazer as atividades virtuais, até porque ela é virtual. Eu posso fazer ela onde eu estiver. Então, atividades virtuais, façam logo, porque elas têm um prazo para que sejam finalizadas. E isso pode determinar entre o que vai ser aprovado ou o que vai ser reprovado. Então, façam as atividades virtuais, que elas são importantíssimas, muito antes. Já as atividades presenciais, o teste aprova quando as aulas voltarem, que a gente vai ter essas atividades em sala de aula presencialmente.
Mais alguma dúvida? Atenção, nós temos 30 pessoas agora no momento. Mais alguma dúvida, gente? Bem, então, já que nós não temos mais nenhuma dúvida, eu vou... Oi, pode falar. Quem está falando? Você pode me informar porque o Ed não está computando? Eu não estou vendo minha nota. Já concluiu. Eu esqueci. O Ed, o Ed. Ah, Eu lembro que logo no você já começo. fez o ED? Você já finalizou o ED? Finalizei, fiz o seu, fiz o de Isso, bioquímica e outros lá. Só que não tô certo. vendo nota nenhuma. Isso, é porque o ED, o estudo dirigido, quando eu finalizo ele, ele não aparece a nota ainda, ele só aparece no final do semestre. Mas se você for lá, em, abrir seu portal AVA, do lado vai ter notas. Você clica na nota, aí vai aparecer extrato detalhado de todas as suas notas. Aí você clica, aí vai lá onde tiver, aí vai ter todas as notas detalhadas, tanto da unidade 1, quanto da unidade 2, quanto da unidade 3, quanto da unidade 4. Todas as atividades que vocês fizeram vai ter a nota lá, porque vai ser o extrato detalhado. Vai ter a nota do desafio, nota máxima, e também vai ter a nota lá do ED, vai estar escrito lá, ED, estudo dirigido, e lá já aparece a sua nota, tá? Não Mas, aparece, Ed. Eu já mas tentei pelo extrato detalhado, pelo não aparece detalhado, o Ed. isso. Mas você finalizou o ED, se você finalizou, fique tranquilo que sua nota Finalizei. vai ser. Pronto, então Logo fique nas tranquilo. primeiras semanas eu fiz logo ele. Ele Pronto, foi o então não se primeiro. preocupe não. Então fique tranquilo que em breve ele vai ser atualizado. Tá? Agora é importante você fazer o print, tá? Faça o print dele que você já finalizou, porque se lá na frente tiver algum problema, você tem que comprovar que você fez e finalizou ele, tá bom? Tá, obrigado. De nada. Mais alguma dúvida? Isso. Então, olha só. Quem chegou atrasado nessa videoaula ao vivo, pode assistir esse mesmo conteúdo, essa mesma aula, através da gravação, que vai estar gravado, vai estar disponível para vocês, aí no mesmo aplicativo do Microsoft Teams. Então, vai estar disponibilizada para vocês a gravação dessa aula. E também, como eu falei para vocês, lá no portal de vocês, tem tanto a turma de quarta-feira, 8 horas da manhã, o link da turma da quarta-feira, da minha turma de quarta-feira, que é o pessoal de fisioterapia, que é o pessoal de educação física, que é o pessoal de estética. E também tem o link da minha turma de sexta-feira, que é a minha turma de primeiro semestre, somente de fisioterapia e de educação física. Tá? É o mesmo conteúdo. Não precisa assistir as duas aulas. Quem é de quarta-feira, assiste quarta-feira. Quem tem aula na sexta-feira, vai assistir na sexta-feira. Tá? Mas se alguém perder a aula ao vivo na quarta-feira e quiser assistir na sexta, pode, ter problema nenhum. É só lá pegar o link da sexta-feira, porque até o conteúdo é o mesmo. Agora, quem quiser pegar a aula gravada em quarta-feira e assistir, ou seja, vai ser também uma outra possibilidade. Tá certo? Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Professor, quanto à aula gravada, eu tentei assistir de outra matéria e eles pedem um login e uma senha do aplicativo. Aí eu Foi? não consegui assistir. Foi mesmo? Não ficou travada? Foi? Eu vou verificar isso junto com a coordenação. Ele não sabia dessa informação, não. A minha Porque Quando assim, professora entra de na aula ao vivo, morfologia está a gente entra postando. como convidado. A gente entra como convidado para assistir as aulas ao vivo. Quando vai assistir as aulas que estão gravadas, eles pedem um login e senha da Microsoft. tá, eu vou verificar isso. Isso acontece com Professor, outra pessoa ou alguém professora de conseguiu? A professora de morfo tem postado no AVA. Ela posta Certo. a aula gravada no AVA. Professora Ah, Maísa. tá. Ela tem copiado e colocado no Ava, não é isso? Isso. Pronto, É ótimo. isso, mas a Então, professora que eu vi, ela postou a aula no AVA. E quando eu clicava no link e abria o aplicativo, ele pedia um login e uma senha para poder acessar. também, É né? isso. Minha Beleza. professora não coloca um link, ela realmente coloca um vídeo, tipo, o vídeo, como se fosse só para você dar play e assistir a aula. Não fica um link, Ah, fica um vídeo. tá. Então, olha só, o que eu vou fazer? Eu vou entrar em contato com a coordenação e vou verificar com ele qual a melhor forma de resolver esse problema. Se tem uma senha ou login, para que vocês acessem as aulas gravadas, ou se é melhor o professor pegar e colocar como o professor colocou somente o vídeo, que aí fica melhor para vocês. Então, na nossa próxima aula, na próxima quarta-feira, eu já dou esse feedback para vocês, tá bom?
Bem, mais alguma dúvida, alguma pergunta? Bem, então, silêncio de todos, é porque não há mais nenhuma pergunta. A todos eu desejo uma ótima semana, tá? Muito em breve estaremos juntos novamente. Vamos segurar mais um pouquinho. A gente está já na metade, acredito eu, desse sacrifício que tem que ser feito por todos. Mas muito em breve a gente volta para nossas atividades normais. Na verdade, normal a gente nunca mais vai ser. Vamos sair dessa pandemia com pessoas completamente diferentes. Principalmente no que diz respeito ao nosso comportamento, à nossa asepsia, à autoinoculação, a mecanismo de biossegurança. Então, tipo, vamos sair diferentes e assim a gente vai ter um maior cuidado com as coisas e também um maior cuidado com os outros que estão ao nosso redor. Lógico que a gente não vai deixar de ser pessoas que têm a afetividade, que tem um aperto de mão, que tem um abraço, que tem um carinho, mas sairemos dessa pandemia pessoas completamente diferentes de que pessoas que entramos nela. É um aprendizado para todo mundo, mas vamos passar por isso. Inevitavelmente, vamos passar por várias não pandemias, espero que não passemos mais para nenhuma pandemia, mas várias epidemias de crises respiratórias, ou seja, o que mais mata no mundo hoje são vírus respiratórios, mas é uma maneira clara e objetiva de entendermos que a gente tem que ter muito cuidado com a gente, né? A asepsia, a biossegurança, o cuidado, né? Então é fundamental, tá certo? Então a todos um bom final de semana, se cuidem, higienizem bem suas mãos, os lugares que vocês tocam, boa sorte para vocês, cuidem das crianças e dos idosos, e na próxima quarta-feira estaremos de volta novamente, tá? Grande abraço, tchau para todo mundo, até a próxima quarta-feira. Tchau, tchau. Tchau. Valeu.